Não vão sentir isso ao acontecer. Não vai doer, não vai dar febre, não vai acender nenhum alarme. Mas enquanto dormem, enquanto almoçam, enquanto vivem a rotina normal de cada dia, ela cresce lentamente, continuamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. E um dia percebem que já não dormem mais de 1 hora seguida, sem precisar de ir à casa de banho, que o jacto de urina perdeu força sem terem notado exatamente quando, que começaram a localizar mentalmente onde fica a casa de banho em todo o sítio onde vão, no restaurante, na casa dos filhos, na missa de domingo. Isto tem nome, tem causa e, o que mais importa, tem solução. Nos próximos minutos, vou explicar o que está a acontecer dentro do vosso corpo agora mesmo e dar-vos 5 estratégias específicas para travar este processo e recuperar a qualidade de vida que foram perdendo aos poucos, tão devagar que nem deram conta. A terceira estratégia vai surpreender a maioria de vocês. Quase ninguém fala dela abertamente. Mas a ciência é clara. E os resultados que vejo nos meus pacientes são difíceis de ignorar. Fiquem até ao final. Partilhem nos comentários de que cidade ou região são. Vejo homens de Lisboa, do Porto, de Coimbra, do Alentejo, de Trás-os-Montes, de todo o lado, a passar exatamente por isto, em silêncio. Cada um a pensar que é caso único. Não é. Vamos começar por perceber o que está realmente a acontecer dentro do organismo. Porque sem compreender o mecanismo, não conseguem aplicar as soluções da forma certa. A próstata é uma glândula pequena, mais ou menos do tamanho de uma noz. Fica posicionada logo abaixo da bexiga e envolve completamente o canal, por onde a urina passa ao sair do corpo. Até aqui sem problema. O problema começa a partir dos 50, 55, 60 anos, quando esta glândula começa a crescer. Não em todos ao mesmo ritmo, não da mesma forma, mas em quase todos os homens isto acontece. É um processo que na medicina se chama hiperplasia benigna da próstata e é tão comum que existe uma estimativa na literatura médica que diz o seguinte: se viverem o suficiente, vão ter. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe. O crescimento em si não é o maior problema. O problema é o que esse crescimento faz ao canal por onde a urina passa, porque a próstata envolve esse canal. Então, quando ela cresce, o canal estreita-se. Imaginem uma mangueira de jardim. Estão a regar as plantas tranquilamente. E alguém começa a apertar a mangueira devagar, milímetro a milímetro. Dia após dia, a água continua a sair, mas com muito mais resistência, com muito menos pressão, e é preciso muito mais esforço para fazer a mesma coisa que antes era automática. É exatamente isso que está a acontecer no vosso corpo. A bexiga começa a trabalhar mais, a compensar, fica mais sensível, mais irritável, passa a sentir urgência, mesmo quando não está realmente cheia. E de noite, quando o corpo devia estar a descansar, acordam uma vez, 2, 3, às vezes mais. Isto não é frescura, não é coisa da cabeça, é fisiologia. É o organismo a mandar-vos um recado que precisam aprender a escutar. E o que pouquíssimos homens sabem, mesmo os que já têm este diagnóstico há anos, é que este processo pode ser influenciado. O crescimento tem um componente hormonal natural que não vão parar completamente, mas a velocidade com que avança e, sobretudo, a intensidade dos sintomas que provoca pode ser reduzida de forma significativa com ajustes específicos na rotina diária, sem cirurgia, sem medicamentos caros, sem aparelho nenhum. Há ainda algo que precisa ser dito antes de entrar nas estratégias, porque muda completamente a forma como vão encarar o que vem a seguir. A maioria dos homens que chegam à minha consulta com este problema já esperou demasiado tempo. Esperaram achar que ia melhorar sozinho. Esperaram com vergonha de falar.
porque falar da próstata ainda carrega um peso cultural enorme, como se admitir o problema fosse admitir fraqueza. E esperaram porque o médico disse: é normal para tu, para a sua idade, e os mandou embora sem explicar o que fazer. E enquanto esperavam, os sintomas foram se instalando como rotina. A noite interrompida tornou-se o novo normal. O cansaço crônico do sono partido tornou-se o novo normal. Deixar de fazer coisas que gostavam, viajar, assistir a um jogo inteiro do Benfica ou do Porto, sentar num teatro sem saber onde fica a casa de banho mais próxima, foi tornando-se o novo normal. Isto não precisa de ser o vosso normal. O que vou mostrar agora são 5 estratégias simples, práticas, sem custo, mas que exigem uma coisa que nenhum medicamento exige: consistência. Tem de fazer isto a sério, durante tempo suficiente para o organismo responder. Não é magia de uma semana, é construção. Primeira estratégia, a hidratação inteligente. Já sei o que estão a pensar. Se já estou a beber menos água, precisamente para não andar sempre a ir à casa de banho de noite, como é que beber mais me vai ajudar? Este pensamento, exatamente este, é o erro mais comum que vejo na consulta. E é um erro que tem lógica aparente, mas que está a piorar a situação sem que se perceba. Vou explicar por quê. Quando reduzem drasticamente a ingestão de líquidos, a urina fica concentrada, densa, ácida, carregada de substâncias residuais que o organismo precisa de eliminar. E esta urina concentrada irrita a parede interna da bexiga, inflama, deixa o tecido ainda mais sensível do que já estava. O resultado? Sentem urgência e frequência ainda maiores, com menos volume de urina. É o oposto do que queriam alcançar, e há mais. Urina muito concentrada favorece infecções urinárias. Em homens mais velhos, estas infecções muitas vezes passam despercebidas, sem febre, sem dor clara, ou mais produzem inflamação silenciosa na própria glândula prostática. Uma inflamação que agrava tudo o que já estavam a sentir. Portanto, o problema não é beber mais ou beber menos. O problema é beber na hora errada. A solução é simples: hidratação abundante de manhã e ao longo do dia. 2 copos de água ao acordar para reativar o metabolismo. Pequenos goles constantes a cada 50 ou 60 minutos durante o dia, sem acumular volumes grandes de uma vez. E a partir das 7, 7h30 da noite, restrição quase total. Nada de chá depois do jantar, nada de cerveja nem de vinho à noite, que além de serem líquidos, têm propriedades diuréticas e irritantes para a bexiga. E eliminem a cafeína depois das 4 da tarde. Café, chá preto, refrigerantes com cola, todos eles enviam sinal de urgência direto para a bexiga. Tomam às 6 da tarde e sentem o efeito à meia-noite. Apliquem só esta mudança durante 2 semanas, só esta. E prestem atenção ao que muda. Tive pacientes que passaram de acordar 4 ou 5 vezes por noite para uma única vez, ou nenhuma, com esta mudança sozinha, sem medicamento, sem procedimento, só reorganizar quando e como ingeriam líquidos ao longo do dia. Parece simples demais, eu sei, mas é exatamente por isso que resulta, porque quase ninguém o faz. A grande maioria dos homens que me procuram está há meses ou anos a restringir líquidos de forma indiscriminada, de manhã, de tarde, de noite, sempre, e a sofrer as consequências sem perceber de onde vem. A urina concentrada inflama. A inflamação aumenta a sensibilidade da bexiga. A bexiga mais sensível cria mais urgência. Mais urgência cria mais ansiedade. E a ansiedade também contrai a bexiga. É uma bola de neve que não conseguem travar porque não sabem onde ela começou. A hidratação inteligente não resolve tudo, mas quebra um dos ciclos mais básicos que sustenta os sintomas. E quando esse ciclo quebra, o resto fica mais fácil de trabalhar. Já bebiam água desta forma,
sem saber que estavam a ajudar a próstata? Digam-me nos comentários. Leio tudo. E vão surpreender-se com quantos homens de lugares completamente diferentes estão a passar exatamente pela mesma coisa. Segunda estratégia: caminhar depois das refeições, 10 a 15 minutos, depois do almoço e depois do jantar. Sei muito bem o que acontece depois de comer. O que apetece é sentar, descansar, talvez adormecer um bocadinho na poltrona. É o impulso mais natural do mundo. A nossa geração foi sempre assim. Mas deixem-me explicar o que está a acontecer no organismo nesse momento, porque quando percebem, a decisão fica fácil. Quando se come, o organismo redireciona grande parte do fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo, para processar os nutrientes. Isso é normal e necessário. Mas o efeito colateral é que outras regiões do corpo, incluindo toda a zona pélvica onde fica a próstata, recebem temporariamente menos irrigação sanguínea. Menos circulação nesta região significa mais acumulação de líquido, mais inflamação, mais congestão nos tecidos prostáticos. Uma caminhada leve de 10 a 15 minutos ativa os músculos das pernas, das nádegas, do abdômen. Esta ativação funciona como uma bomba. Impulsiona sangue fresco e oxigenado para toda a pelvis, incluindo a próstata. Reduz a inflamação local, melhora a drenagem. E faz algo que é decisivo para qualquer homem acima dos 60 anos. Estabiliza o açúcar no sangue depois da refeição. Por que é que o açúcar importa para a próstata? Porque os picos de glicose após as refeições geram inflamação sistêmica, silenciosa, sem sintoma imediato, mas contínua. E inflamação crônica é combustível para todo tipo de problema prostático. Não estou a pedir uma caminhada rápida, não estou a pedir esforço, um passeio tranquilo, ao vosso ritmo, pela rua, pelo jardim, pelo quintal, pela própria casa se estiver a chover. 10 minutos. O suficiente para o organismo perceber que não vai ficar parado. O que os meus pacientes relatam depois de algumas semanas com esta prática vai muito além da próstata. Melhor digestão, menos peso, mais disposição durante o dia, sono mais profundo. Tudo está ligado. Agora a terceira estratégia. Respirem fundo, porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que raramente se ouve dita com clareza em qualquer contexto, nem na consulta médica, nem em conversa entre amigos. Não porque seja errado, não porque seja perigoso, mas porque culturalmente fomos sempre ensinados a desviar o assunto, a baixar a voz, a fingir que não existe. Mas existe, e a ciência é bastante direta sobre isso. Estamos a falar de manter uma frequência regular de ejaculação, 2 a 3 vezes por semana. Antes de fechar o vídeo ou saltar esta parte, escutem, porque isto tem base científica sólida e pode ser um dos fatores mais importantes para a saúde da próstata a partir dos 60 anos. Lembram-se de quando expliquei que a próstata é uma glândula? As glândulas produzem secreções. A próstata produz um fluido que compõe parte do sêmen. Este fluido é produzido continuamente pelo organismo, independentemente de haver ou não atividade sexual. Quando não há libertação regular, este fluido acumula-se dentro da glândula. Esta acumulação gera congestão, gera inflamação e, em alguns casos, cria um ambiente favorável à proliferação bacteriana que agrava os sintomas urinários já existentes. Durante a ejaculação, a próstata contrai-se com força, esvazia-se, expulsa tudo o que estava acumulado. É um mecanismo de limpeza interna que o próprio organismo foi concebido para executar com regularidade. Existe um estudo publicado no Journal of the American Medical Association que acompanhou mais de 30 mil homens durante vários anos. O resultado foi claro. Homens com maior frequência ejaculatória apresentaram um risco consideravelmente menor de desenvolver complicações prostáticas graves ao longo do tempo. Não é especulação.
É dado de uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo. Pensem no que este dado significa. Tem um mecanismo de proteção prostática incorporado no próprio corpo, que não custa nada, que não tem efeitos secundários e que a grande maioria dos homens deixa de usar, precisamente na fase da vida em que mais precisaria. Parte disso é por conta de mitos culturais. Parte é porque a libido baixa com a idade e parece que o organismo segue naturalmente essa direção. E parte é simplesmente porque ninguém nunca vos explicou a ligação entre atividade ejaculatória e saúde prostática de forma clara e direta. Estou a explicar agora. E durante a atividade sexual, o organismo liberta oxitocina, uma hormona que age como anti-inflamatório natural. Reduz o cortisol, melhora a circulação pélvica. Tudo isto beneficia a próstata diretamente. Sei que cada homem tem uma realidade diferente. Alguns estão sem companheira, outros têm companheira, mas estão numa fase de maior distância. Outros têm condições de saúde que dificultam a atividade sexual. Tudo isso é real e não é motivo de julgamento nenhum. O ponto é este: a ejaculação não exige parceria para acontecer. A masturbação é uma alternativa medicamente equivalente em termos de efeitos sobre a próstata, completamente normal, completamente saudável. Estamos a falar de higiene prostática, de autocuidado, tão válido quanto caminhar para cuidar do coração. Sei que muitos de vocês carregam décadas de mensagens culturais que dizem o contrário: a culpa, a vergonha, a sensação de que é algo errado. Não é. Não existe base médica nenhuma que sustente isso. O que importa é manter a glândula ativa, drenada, funcional. Quarta estratégia: o sono profundo e reparador. E aqui há uma ironia que precisa de ser dita com clareza. A próstata interrompe o sono. Mas o sono interrompido piora a próstata. É um ciclo. E para quebrar este ciclo, é preciso agir nos dois lados ao mesmo tempo. Durante o sono profundo, especialmente entre as 11 da noite e as 3 da manhã, o organismo executa processos que simplesmente não acontecem durante o dia. Produz testosterona, regula o cortisol, repara tecidos, executa regeneração celular, essencial para o funcionamento saudável da próstata. Quando o sono é constantemente interrompido, estes processos ficam incompletos. O cortisol sobe, porque o organismo percebe a privação de sono como uma situação de estresse, e o cortisol elevado de forma crônica gera inflamação generalizada, incluindo na próstata. Mais inflamação significa mais crescimento. Mais crescimento significa mais sintomas. Mais sintomas significam mais interrupções de sono. O ciclo fecha-se e intensifica-se. Há dados concretos sobre isso. Uma investigação publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que homens que dormiam menos de 6 horas por noite tinham níveis de testosterona até 15% mais baixos do que os que descansavam 7 a 8 horas. E testosterona baixa está diretamente ligada a maior crescimento prostático e a sintomas urinários mais intensos. Reparem na armadilha que isto cria. Dormem mal porque a próstata os acorda. Com menos sono, a testosterona desce. Com testosterona mais baixa, o crescimento prostático acelera. Com mais crescimento, os sintomas pioram. Com sintomas piores, dormem ainda menos. A cada volta do ciclo, fica um pouco mais difícil sair. É por isso que o sono não é um pormenor neste processo, é uma das peças centrais. 3 ajustes com impacto direto na qualidade do sono. Primeiro, a restrição de líquidos a partir das 7 da noite, já falamos. Menos bexiga cheia, menos acordar, mais sono contínuo. Segundo, consistência de horário. Deitar e acordar à mesma hora todos os dias, incluindo ao fim de semana. O organismo humano é uma máquina de hábitos.
Quando se oferece consistência de horário, o ritmo circadiano regula-se. A qualidade do sono profundo melhora progressivamente. Leva 2 a 3 semanas para sentir o efeito completo, mas ele é sólido e duradouro. Terceiro, ambiente adequado. Quarto escuro. Temperatura entre 18 e 20 graus, sem ecrã pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul do telemóvel, do tablet, da televisão, bloqueia a produção de melatonina, que é a hormona que dispara o início do sono. Muitos dos meus pacientes que ajustaram apenas isto notaram melhoria clara em menos de 10 dias. Quanto ao descanso a meio do dia, 20 a 30 minutos depois do almoço, é saudável e não interfere com o sono noturno. Uma sesta longa ou um descanso ao fim da tarde já pode atrapalhar. Se estão com dificuldade em dormir à noite, suspendam a sesta até o sono noturno se estabilizar. Quinta e última estratégia, a alimentação específica para a próstata. A nutrição não é um complemento à saúde prostática, é a base. E existem alimentos com efeito documentado sobre a inflamação e o crescimento da glândula que deviam aparecer na vossa mesa com regularidade. Tomate cozinhado, não cru, cozinhado, de preferência refogado com um fio de azeite. O motivo é o licopeno, um antioxidante potente que, na forma crua, está preso às paredes celulares do tomate e o organismo absorve mal. O calor liberta-o, o azeite solubiliza-o. Aí o organismo absorve de verdade. Estudos mostram que homens que consomem tomate, cozinhado 4 a 5 vezes por semana, apresentam um risco significativamente menor de complicações prostáticas graves. Molho de tomate, extrato, tomate no refogado do cozido, tudo conta. Sementes de abóbora, pequenas, discretas, baratas e carregadas de zinco. A próstata é o tecido com maior concentração de zinco de todo o organismo humano. Quando esta concentração desce, a glândula inflama, cresce mais do que devia e os sintomas urinários pioram. 2 colheres de sopa por dia, na salada, no iogurte, puras como lanche, são suficientes para fazer diferença. Chá verde. As catequinas que contém têm ação anti-inflamatória e antioxidante, comprovada sobre os tecidos prostáticos. 2 a 3 chávenas por dia, mas sempre antes das 5 da tarde. A cafeína presente pode interferir no sono se consumida depois disso. Peixe gordo, sardinha, salmão, cavala, atum fresco, ricos em ômega 3, que são anti-inflamatórios naturais de primeira linha. Atuam sobre as mesmas vias inflamatórias de medicamentos caros, sem efeitos secundários. E temos a sorte de a sardinha portuguesa ser uma das melhores fontes do mundo. 2 vezes por semana já é suficiente para um efeito protetor sustentado. O azeite virgem extra, a nossa riqueza mediterrânica. Polifenóis, gorduras monoinsaturadas, ação anti-inflamatória sistêmica. Cru na salada ou a cozinhar sobre os legumes. Usem-no com generosidade e o que devem reduzir com seriedade? As carnes processadas, chouriço, salpicão, fiambre, mortadela. Compostos inflamatórios que travam qualquer melhoria que tentem gerar com o resto das estratégias. Não precisam de eliminar para sempre. Mas se é todos os dias, tem de deixar de ser todos os dias. Os laticínios com alto teor de gordura, em excesso, elevam fatores de crescimento que podem estimular o tecido prostático. Com moderação não há problema. Os ultraprocessados em geral, bolachas recheadas, salgadinhos, comida pronta de pacote. Inflamação desde a primeira dentada. E o álcool, especialmente a cerveja, que além do álcool, contém fitoestrogênios que interferem no equilíbrio hormonal masculino. Não estou a pedir abstinência total, estou a pedir que não seja à noite. Aquela cerveja das 11 é a razão direta pela qual acordam à 1, às 3 e às 5 da manhã e passam o dia a seguir destruídos. Quero
contar-vos a história do Sr. Francisco Pereira, 74 anos, reformado da função pública, vivia na guarda, um homem sossegado, de rotinas firmes, que durante anos tinha orgulho de dormir bem e de se levantar disposto. Até que, com cerca de 68 anos, começou a acordar uma vez por noite, depois 2, depois 3. Quando chegou à minha consulta, acordava em média 4 vezes entre as 11 da noite e as 6 da manhã. Tinha parado de ir a eventos por causa disso. Ou tinha recusado um convite dos filhos para uma viagem de comboio ao Porto, porque não sabia como iria aguentar as horas de percurso. Disse-me, com aquela tranquilidade contida dos homens da sua geração, que sentia que estava a encolher, não de tamanho, mas de vida. Explicamos-lhe as 5 estratégias. Ele aplicou-as todas, devagar, uma de cada vez durante 8 semanas. A 6ª semana, mandou-me uma mensagem. Dizia apenas: esta semana dormi 3 noites seguidas sem me levantar. Não me lembrava como era isso. 2 meses depois, foi com a família, aquela viagem ao Porto, de comboio. Disse à filha, já lá, vim aqui para provar que conseguia. Não foi um medicamento novo que fez isso. Não foi uma cirurgia. Foi compreender o que estava a acontecer no próprio corpo e dar-lhe as condições para se recuperar. Preciso deixar um aviso importante antes de fechar. Estas 5 estratégias são ferramentas poderosas, respaldadas por evidência, aplicáveis a partir de amanhã, mas são para prevenção e gestão de sintomas ligeiros a moderados. Se tem sintomas graves, sangue na urina, dor intensa na região pélvica ou nos lombos, momentos em que não conseguem urinar de forma alguma, precisam de ir ao médico agora, não depois do vídeo. Estes são sinais de alerta que exigem avaliação presencial urgente no vosso centro de saúde ou no serviço de urgência. Vamos então rever as 5 estratégias para fechar bem este vídeo. Primeira, a hidratação inteligente, abundante de manhã e ao longo do dia, mínima a partir das 7 da noite, 0 de cafeína e álcool nos horários noturnos. Segunda, caminhada de 10 a 15 minutos depois do almoço e depois do jantar. Ao vosso ritmo, sem pressa. Terceira, frequência ejaculatória regular, 2 a 3 vezes por semana, para manter a glândula drenada e ativa. Quarta, sono consistente com horário fixo, quarto escuro e sem ecrã antes de deitar. Quinta, tomate cozinhado, sementes de abóbora, chá verde, peixe gordo e azeite virgem extra na mesa com regularidade. E fora dela, menos processados, menos álcool à noite, menos laticínios gordos em excesso. Comecem por aquela que vos parecer mais urgente ou mais fácil. Deem 2 semanas, observem. Depois, acrescentem a próxima. Não é sobre perfeição, é sobre tendência. Um organismo que recebe sinais melhores de forma consistente responde sempre. A nossa geração aprendeu que os resultados chegam devagar, se trabalhar com regularidade. Grão a grão enche a galinha o papo. É exatamente este princípio que se aplica aqui. Não precisam de continuar a viver, com o banheiro a controlar cada decisão do dia. Não precisam de recusar convites por medo de não conseguir aguentar. Não precisam de acordar todas as noites com a sensação de que o próprio corpo é o inimigo. Merecem dormir uma noite inteira. Merecem ir ao aniversário dos netos sem essa preocupação constante. Merecem viajar, sentar onde quiserem, viver a vida que construíram durante décadas de trabalho honesto. E podem começar hoje, com um copo de água na hora certa, com uma caminhada de 10 minutos depois do jantar, com uma mudança pequena que pode mudar muito. Se este vídeo foi útil, peço-vos que partilhem com algum familiar ou amigo que esteja a passar pelo mesmo. Essa informação pode mudar o dia a dia de alguém que está sofrer em silêncio ou a achar que não tem saída. Subscrevam também o canal e deixem um gosto.
Vou continuar a trazer informação como esta, direta, sem rodeios, sem termos desnecessários. E no próximo vídeo, vou mostrar os exercícios do chão pélvico específicos para homens, simples, invisíveis, podem ser feitos em qualquer lugar, sentados, em pé, em qualquer momento do dia, com efeito direto no controle urinário e na saúde prostática. Não percam! Tenham um dia com muita saúde. Cuidem-se!